Nós Isso mesmo. estamos inaugurando o segundo módulo desse projeto, que nos faz recordar o chamado de Deus para a nossa vida, que não é outro senão a santidade. Essa é a primeira vocação do homem. E ser santo é cristificar, é permitir que o Espírito Santo nos una a Cristo, nos configure a Cristo por amor, no amor. Nós queremos a santificação completa do nosso ser, a santificação do corpo, da alma e do espírito. E o intuito do projeto é olhar para uma área fundamental do nosso ser, que é o nosso intelecto. É o intelecto, inclusive, que traz as informações à nossa vontade para que as nossas decisões aconteçam. A santidade, nós sabemos, consiste em amar. A essência da santidade é amar. E o amor, no mais alto grau, é decisão, é escolha. O amor se efetiva sempre na nossa vontade. Podemos dizer que ele é sempre a nossa operação final, que move o nosso ser. Mas, como dizia, a vontade é sempre antecipada, é informada, nutrida pelo intelecto. Isso significa que o intelecto tomado pelo conhecimento de Deus é fundamental para direcionar a nossa vontade no caminho do autêntico amor. Precisamos conhecer a verdade para que a vontade, então, nos impulsione sempre para o caminho correto. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Por isso, em outras palavras, eu diria: o intelecto é a direção do carro e a vontade é o motor. Nesse projeto, nós queremos, com a graça de Deus, cristificar a direção do nosso carro, cristificar o nosso intelecto. Ou seja, que a nossa inteligência seja configurada à inteligência de Cristo. Que a nossa capacidade de aprender, de captar as coisas, de emitir juízo, de raciocinar, que tudo isso seja revestido pela graça de Deus. De modo que a nossa mentalidade seja a mentalidade da verdade, que é o Evangelho, que é o Evangelho. E quero, nesse momento, então, trazer a introdução do nosso precioso material de estudo, que é o livro As Três Filosofias de Vida, do Peter Kraft. Teve alguém no grupo um dia, eu não me recordo, que perguntou quem que é esse que o Leandro colocou na foto aí. Era uma primeira apresentação do nosso autor, e o livro base nosso de formação será As Três Filosofias de Vidas, do Peter Kraft. Quem é esse autor em questão? Está aí uma imagem dele. Hoje, se vocês procurarem algumas fotos mais atuais dele na internet, vocês vão ver que ele está já carequinha. E quem é o nosso autor em questão? Ele é de família calvinista, atual, ele está vivo. Ele é de família calvinista, mas ele se converteu ao catolicismo romano e hoje ele é considerado um dos maiores escritores católicos dos Estados Unidos. Como diria algumas pessoas, grandes protestantes se tornam católicos e péssimos católicos se tornam protestantes. Isso vale na vida dele. A sua história de conversão é muito interessante. Ele conta que sua família lhe ensinou a amar a Deus, ele deu os devidos valores cristãos, dos quais ele é muito grato. E, claro, como ele nasceu num berço protestante, ele foi educado com preconceitos em relação à Igreja Católica. Aquelas besteiras de que a igreja é a Babilônia, de que nós somos adoradores de imagem, adoradores do pão, etc, etc. Ele foi formado nesse berço. Mas ele conta que aos 12 anos, a primeira dúvida que surgiu em seu coração foi a seguinte: como é que os calvinistas, que estavam totalmente certos, poderiam ser apenas 250 mil pessoas, mais ou menos? E os outros cristãos, como os católicos, que estavam errados, segundo seus pais, como é que eles poderiam ser bem mais expressivos? Seu pai facilmente alegou que nem sempre a maioria está correto. Ele assimilou isso, mas ficou com aquela primeira pulga atrás da orelha. E sempre que ele tinha algumas dúvidas, ele recorria ao seu pai, que prontamente respondia.
Aí ele vai contar que um tempo depois, quando ele foi visitar Nova York, ele entrou na Catedral de São Patrício, que por sinal é belíssima, e a beleza da obra o encantou. Ele dizia que nunca havia visto algo tão belo e ele perguntou ao seu pai: Pai, se os católicos estão errados, como é que eles podem fazer algo tão belo? Pela primeira vez, vai dizer ele, que o seu pai não sabia trazer a resposta, não sabia responder. E ele mesmo vai afirmar: meu pai não sabia responder, porque contra a beleza que é de Deus, não há argumentos. Mas algo começou a mudar na sua vida radicalmente, um dia quando ele faz uma viagem com a sua família e vai para a praia. Ele conta que ficou entediado, ele foi numa livraria e comprou o livro A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz. São João da Cruz, rogai por nós. Ele disse que não entendeu muito daquilo que ele leu, não entendeu quase nada, mas ele ficou fascinado. E ele ficou encantado, porque o livro era verdadeiramente algo sólido, era algo verdadeiro, não era algo bobo nem estúpido. O contato, então, com o doutor místico da igreja fazia o seu coração ver a profundidade espiritual da doutrina católica. Esse foi o grande despertar na vida dele para começar a ler autores católicos, apologetas, e ir assim abandonando aqueles preconceitos bobos e infantis que ele tinha em relação à igreja católica. O Peter conta também que o colégio foi muito importante no seu processo de conversão, pois ele era fascinado pelas aulas, que principalmente as aulas de história que falavam da Idade Média, e claro, acabavam tendo de aprender coisas que eram católicas, porque a igreja construiu a cultura e toda a arte do Ocidente. Então ele era fascinado pelas aulas de história, mas nas aulas de história, naquele período, ele acabava se deparando com as coisas que a igreja fez, com a construção da igreja, com a história da igreja. Ele pensava: isso é uma tentação. Eu estou me apaixonando pela Babilônia, diz ele. Como a igreja pode ser tão inteligente, tão bela, como ela pode construir todo o Ocidente. Diz ele, então, que num curso de história, um professor calvinista, muito admirado, muito correto e inteligente, começou a fazer algumas perguntas para envolver os alunos. E o professor perguntava: qual é a definição de igreja? Todos ficaram calados. O professor disse: os católicos têm uma resposta para isso. Uma resposta que é diferente da nossa, de nós calvinistas. Ele disse: se um católico perguntar a você se é cristão e você disser que sim, ele pergunta de qual igreja. E se, por exemplo, você disser que é calvinista, ele dirá: você está na igreja errada, porque está na igreja que João Calvino fundou há 500 anos. E nós estamos na igreja certa, porque é a igreja de Cristo fundada há 2000 anos. O que é que você diria a esse católico? Perguntava o professor. Todos quietos. E o Peter pensava consigo: essa simples pergunta é uma pergunta maldita. Um dos alunos dizia: mas a igreja católica não é a Babilônia? Veja, ela é grande e bagunçada. O professor então respondeu: tamanho não tem nada a ver, pois uma semente pequena, quando bem plantada, ela cresce e se torna uma grande árvore. A questão delas possivelmente estar errada não é o tamanho. E o professor ainda provocava: a igreja é fundada por Cristo, cresceu por volta de 1500 e ficou tão corrupta, segundo o pensamento desse professor, tão corrupta, que Calvino e Lutero desejaram sair dela e criar uma nova. Mas de que forma? Cortando um galho para plantar outra árvore. Mas não se pode fazer isso, irmãos, pois existe um único Cristo e uma única igreja, diz Peter Kreeft. Todos ficavam sem respostas com aquelas provocações que o professor fazia. O professor, então, traz o que seria a resposta correta, o lado certo do entendimento protestante.
professor desenha a Arca de Noé no quadro, com saliências no fundo, as famosas cracas, que os navios precisam raspar, são sujeiras que juntam no fundo do navio, que precisam ser retiradas para o navio não afundar. E o professor vai dizer, foi isso que aconteceu com a igreja. É uma só, fundada por Jesus, mas ao longo dos anos foi juntando sujeira, principalmente na Idade Média. E homens bons perceberam isso e decidiram que era hora de tirar para fora toda a sujeira. Sendo assim, os protestantes é que seriam da Igreja de Jesus e os tradicionalistas e os católicos os recém-chegados. Ele conta que fez uma pergunta ao professor após ouvir essas afirmações dele. Ele disse o seguinte para o professor, o Peter Kraft: se eu e o meu vizinho católicos entrarmos numa máquina do tempo e voltarmos ao século I, na única igreja, para adorar a Deus, então eu vou me sentir mais em casa do que ele? O professor disse que era um jeito estranho de perguntar, mas o professor disse que sim. Principalmente porque a igreja cresceu de forma sadia e só depois, na Idade Média, que foi se perdendo. Então o Peter tomou a decisão de conhecer a igreja primitiva, de ler os santos padres e de estudar até a Idade Média para ver aonde estariam esses terríveis desvios doutrinais e morais na Igreja Católica. Se estariam de fato no meio da Igreja Católica esses desvios ou se estariam no meio protestante. Ele começou a ver que por mais de 1000 anos não havia nenhuma divisão na Igreja como essa que aconteceu com os protestantes. Ele viu como a doutrina foi se formando gradativamente ao longo dos anos e se encantando pela doutrina. Um abraço, meus irmãos, já era. Um estudo honesto o transformou. Principalmente, diz ele, quando se deparou com o Catecismo de Trento e com Santo Tomás de Aquino, sobretudo no famoso Tratado da Graça, onde Santo Tomás de Aquino apresenta a relação entre natureza e graça. Ele olha para os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino e entende que aquilo que eles acreditavam na Igreja Católica ele encontra de uma forma mais profunda e mais precisa. Isso tudo o fez amar a Igreja e conhecê-la de modo mais profundo. Mais ainda, embora ele conhecesse a Igreja e começasse a amá-la, ele ainda ficava protelando. Ele não se declarava logo católico, ele ficava enrolando. Até que um dia ele tem um sonho. Ele sonha com a arca de Noé, e ele num pequeno bote no meio do mar. E então naquela arca aparecem para ele e abre a janelinha, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, e os dois vão dizer para ele: entre para a arca, venha para a arca, venha se salvar conosco. E aí ele vai dizer: mas eu não quero entrar porque aí tem um monte de coisas estranhas, um monte de animais estranhos. E aí eles respondem para ele: mas você também é estranho, então tem um lugar para você aqui dentro. E aí ele vai dizer que a partir desse sonho, esse dia, ele entende que é um chamado de Deus, ele vai, procura um padre, perde o batismo, se declara católico e mergulha de uma vez por todas na igreja. Quem quiserem se encantar com todos os detalhes da sua história de conversão, tem um vídeo no YouTube com ele mesmo dando o seu testemunho. O vídeo no YouTube chama Conversão de Peter Kraft. Escrevam lá depois, vocês vão encontrar mais detalhes do que isso que eu trouxe. Eu quis trazer isso apenas para termos a noção de que estamos nos aproximando de um autor contemporâneo, mas ele é um daqueles que conhecem bem daquilo que fala. Foi obrigado a conhecer bem a doutrina para tirar as suas dúvidas. É alguém que ama hoje profundamente a Igreja Católica e sabe que na Igreja está a verdade. As suas principais influências para os seus escritos são Sócrates, Santo Tomás de Aquino, Chesterton, C.S. Lewis e Blaise Pascal. Autores para ninguém botar defeito.
Sócrates, Tomás de Aquino, Chesterton, C.S. Lewis. Em outras palavras, apertem os cintos, pois a partir de agora, com a ajuda de Peter Kraft, nós vamos nos nutrir de coisas extraordinárias. E vamos para o que nos interessa, vamos para o livro e para a introdução. Peter, ele introduz a sua obra, As Três Filosofias de Vida, falando sobre a inesgotável literatura sapiencial que nós encontramos na Sagrada Escritura. Afirma que o livro que o tornou filósofo foi o livro de Eclesiastes. De novo, o meu slide deu uma travada aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Beleza. Ele traz uma definição muito interessante a respeito dos livros de filosofia. Peter diz assim, que as obras filosóficas podem ser classificadas de muitos modos. Livros antigos e modernos, orientais e ocidentais, otimistas e pessimistas, teístas e ateístas. Mas a grande distinção é entre os cheios e os vazios, os profundos e os rasos, os perenes e os triviais. A partir disso, ele afirma que em nenhuma biblioteca encontraremos livros de cunho filosófico tão profundos quanto Eclesiásticos, Jó e o Cântico dos Cânticos. Eclesiastes, Jó e o Cântico dos Cânticos. Esses três livros que são explorados ao longo dessa obra são verdadeiros clássicos. E ele define clássicos como uma vaca. Vaca dá leite fresco toda a manhã. Esses três livros têm esse poder de não se esgotar nunca. Sempre podem nos nutrir todos os dias, todas as manhãs tem algo novo para nos dar. Assim ele diz, Deus quis inspirar uma filosofia. E é claro que, sendo Deus perfeito, ele inspirou a melhor filosofia. E é com esta filosofia que nós queremos revestir o nosso intelecto. Com a filosofia, a começar a partir de hoje, de Eclesiastes. A obra em estudo, As Três Filosofias, do Peter, mostra que há somente três filosofias de vida. Nós podemos dizer três estilos de vida. E cada um é representado por um destes três livros da Bíblia. Primeiro, a vida como vaidade, esse estilo de vida da vaidade, é o estilo de vida apresentado pelo livro de Eclesiastes. A vida como sofrimento é apresentada no livro de Jó. E a vida como amor é apresentada no livro do Cântico dos Cânticos. Eclesiastes é o clássico imortal que apresenta a vaidade, ou seja, a vida vazia, a vida vã. Jó é o clássico que fala do sofrimento. E Cântico dos Cânticos é o clássico que fala do amor. Mas por quê? São essas as únicas três filosofias de vida possíveis. Assim responde o nosso autor. Porque elas representam as três condições ou lugares exclusivos nos quais nós podemos estar. Pensem comigo. A igreja nos ensina que a morte é o fim da nossa peregrinação terrestre. Fim do tempo de graça e misericórdia que Deus oferece para realizar a nossa vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir qual é o nosso destino. É bom sempre reforçar que nós não voltaremos a ter outra vida terrestre, apenas uma. Ao morrermos, o nosso corpo se corrompe, mas a alma não. O espírito humano ele é imortal e imediatamente após a morte, nós passaremos por um juízo definitivo e particular que definirá a nossa eternidade. De modo que esse juízo contempla duas grandes possibilidades finais. Ou a pessoa cultivou o amor, ou seja,
é santa e está apta para o grande casamento com Deus, a felicidade eterna chamada céu, ou a pessoa negou a vida do amor e o seu triste fim eterno é o inferno? A igreja ensina no catecismo que há também a possibilidade de pessoas morrerem na amizade com Deus, mas não se encontrarem no estado de perfeita purificação. Meus amigos, no céu não tem espaço para nenhuma impureza, para nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de vaidade. No céu só há espaço para o amor. Para essas pessoas que amam a Deus, mas que não estão completamente prontas, para essas pessoas, o céu é garantido, mas elas precisarão passar por um processo de purificação que a igreja nos ensina a chamar de purgatório. Todas essas três condições, inferno, céu ou purgatório, embora sejam condições eternas para nós, exceto o purgatório, que será uma passagem para o momento de céu, essas três condições, elas começam aqui e agora na Terra. De certo modo, nós podemos estar vivendo hoje já ou um estado de inferno, ou um estado de céu, ou um estado de purgatório. Ou nós podemos viver uma vida longe do amor, longe de Deus, uma vida infernal, ou uma vida profundamente unida a Deus, a vida do amor, o céu, ou uma vida de purificação, purgatório. O livro do Eclesiastes representa para nós o inferno. Não apenas o inferno definitivo, mas o inferno vivido aqui. Os sofrimentos de Jó representam para nós o purgatório. Não apenas após a morte, mas também já a nossa purificação terrena. E o Cântico dos Cânticos representam para nós o céu. Não somente o eterno, mas também o céu que nós podemos desfrutar agora. O inferno, obviamente, contém sofrimento, mas a sua essência é a vaidade, a falta de propósito. Mais do que um sofrimento físico, um sofrimento espiritual. Dante, na sua obra Divina Comédia, ele coloca um letreiro no portão do inferno dizendo: abandonai toda a esperança, vós que entrais. O sofrimento não é a essência ou exclusividade do inferno, porque é possível sofrer com esperança. Nós podemos estar já sofrendo hoje, mas ter em nós vivo a chama da fé e da esperança. Esse é o retrato da vida de Jó. Não é um sofrimento vazio, mas um sofrimento purificador e educativo, que abriu os seus olhos para ver a Deus. Finalmente, o céu é amor, porque a presença de Deus é amor. O autor ainda justifica todo o trabalho filosófico em relação aos três livros bíblicos, relatando três disposições metafísicas. O Giovanni sempre repete isso. Metafísica é aquilo que está para além do plano, para além do físico. Então vamos lá. Heidegger, em sua obra Introdução à Metafísica, ele traz a seguinte pergunta: por que o ser e não nada? Por que o ser e não nada? Em outras palavras, por que algo existe ao invés do abismo do não ser, do nada? O autor em questão diz que três disposições ou três estados de ânimo podem despertar em nós esse tipo de pergunta. Se nós estivermos passando por um grande momento de desespero, quando o sentido das coisas fica obscurecido, é possível que a pessoa faça esse tipo de pergunta que faz Heidegger. Quando nós perdemos um emprego, quando morre uma pessoa querida, quando algo sai fora do eixo, nós podemos refletir: por que é que existem as coisas ao invés de não haver nada? Em momentos de alegria, quando tudo ao nosso redor parece transfigurado, é como se fosse mais fácil pensar que tudo não é
ao invés de compreender que é deste modo. Quando, por exemplo, nós somos batizados no Espírito Santo, às vezes acontece isso conosco. Nós perguntamos: será que isso que está acontecendo comigo é sonho? É tão bom isso que está acontecendo? Será que eu estou sonhando ou de fato é uma realidade? Já em momentos de tédio, quando nós estamos distantes tanto da alegria quanto do desespero, parece que tudo ao nosso redor não tem importância, que não nos importamos em pensar se aquela coisa é ou não é. Eu lembro, por exemplo, de quando era criança e como era um tédio o dia de sábado, principalmente quando chovia e não tinha futebol, eu tinha que ficar em casa. É um sentimento doido de que as coisas não tinham sabor para nada. O desespero é o estado de ânimo de Jó. Um sofrimento físico e emocional, mas sobretudo espiritual. O que resta para Jó se não aguardar a morte? Ainda mais quando parece que ele perdeu até a Deus. Jó deseja que nada existisse. A alegria, por outro lado, é o estado de ânimo da mulher apaixonada de Cântico dos Cânticos. É a alegria do apaixonado, daquele que descobriu o amado e se relaciona com ele. Este deseja que tudo exista, tanto as grandes coisas como também as insignificantes, pois agora tudo é visto numa outra perspectiva, a partir da perspectiva do amor. Já o tédio é o estado de ânimo de Eclesiastes. Não há um desejo nem de morte, mas também não há uma razão para viver. É como vive o homem moderno, vive inutilmente. Não quer morrer, mas também não tem um sentido para viver. É vazio. É um retrato da nossa sociedade. Não quer morrer. A medicina cresce, nós buscamos remédios, ninguém quer morrer, mas as pessoas também não têm um sentido para estar vivos. Nosso autor, ele também relaciona esses 3 livros da Bíblia com as 3 virtudes teologais. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Significa que eu acolho verdades reveladas por Deus que estão além do campo da visão, além do mundo físico, e faço dessas verdades o fundamento da minha esperança, daquilo que aguarda, ou seja, o motivo da minha caminhada, do meu agir. A esperança é uma virtude pela qual nós confiamos com plena certeza a alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados sempre no auxílio onipotente de Deus. A caridade é a virtude pela qual nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É a virtude do amor supremo. Eclesiastes ensina a nós, então, a necessidade da fé. Revela o homem que busca o sentido na vida apenas através da razão humana e que encontra, assim, apenas o vazio das coisas. Eclesiastes até raciocina que Deus exista, mas não o conhece. O livro escancara que sem a fé a vida é vã. Jó nos traz a lição da esperança. Tudo é arrancado dele, mas lhe resta a esperança, e a esperança é o bastante para torná-lo capaz de resistir e triunfar em Deus. E Cântico dos Cânticos é a lição da caridade. O livro todo revela o amor de Deus, a vida daquele que se relaciona perfeitamente em amor com Deus. Um amor que é forte como a morte. Um amor que as águas não podem submergir. Nosso autor termina a introdução citando a grande obra, a Divina Comédia de Dante, onde, de modo teatral, Dante faz um caminho do inferno para o purgatório e para o céu. Peter nos ensina que a Sagrada Escritura sugere esse caminho antes mesmo de Dante. Eclesiastes é o inferno, mas termina como uma abertura para o Deus da fé, dizendo: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Ou seja, o desfecho do livro é o resumo da vida de Jó,
que mesmo com as dificuldades da vida, vive esse santo temor. Já no final do livro de Jó, após um grande período de purgatório, ele vê Deus face a face. É um movimento de saída do purgatório para o céu, que é amor puro. A resposta final para a pergunta que Eclesiastes faz. Eclesiastes pergunta: qual é o sentido da vida? A resposta perpassa sempre pelo vazio, pelo sofrimento, mas nós só encontramos verdadeiramente a resposta no amor. Apenas o amor é o sentido de tudo. Essa jornada que a Bíblia nos sugere, uma caminhada rumo ao amado, uma vida onde abandonamos o vazio e passamos pelas dificuldades, mas que culmina no amor, é a jornada que nos é proposta para agora, nesse segundo módulo do projeto Cristificar. E a pergunta que eu trago para vocês é: quem topa fazer esse caminho? Esse é o desafio que o projeto quer despertar em nós. O desafio de conhecermos o que é uma vida vazia, o que é a vida do sofrimento, mas compreender que a única resposta possível se dá no amor. E eu pergunto mais uma vez: quem topa fazer esse caminho? Se você topa, abre o seu coração, que a partir de agora nós vamos mergulhar nas 3 filosofias de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu já começo falando que eu topo. Uma benção, uma benção, uma benção. Louvado seja Deus pela partida. Lê. Deus o abençoe muito, tá? Enquanto eu estou fazendo a parte da filosofia, as questões que vocês quiserem levantar da aula podem utilizar o chat para isso, tá? Bom, quanto à filosofia, o livro que a gente vai trabalhar, Jesus, o maior filósofo que já existiu. Mas antes eu preciso testemunhar que tornou-se a literatura de Peter Kraft na minha vida. Antes do Criticar a Razão, eu não o conhecia. Confesso que, quando o Leandrinho me apresentou o autor, eu fiquei um pouco desconfiado de como que nós iríamos trabalhar, porque eu tinha pensado numa linha de caminho, aí o Tatá, junto com o Leandrinho e eu, reunidos, pensamos nesse livro, e aí me aprofundei, mergulhei na literatura dele. Eu posso dizer que ele se tornou uma das grandes referências, não na minha vida intelectual, mas na minha vida espiritual, na minha vida de todos os sentidos, porque é um autor espetacular. E eu falo para vocês que esse livro, Jesus, o maior filósofo que existiu, é o melhor livro que eu já li na minha vida, tá? E quando eu falo melhor livro, eu estou colocando ele em comparação com os grandes filósofos da história da filosofia, tá? Porque, no final, a gente vai chegar à conclusão que não há dúvida. Jesus, sim, foi o maior filósofo que já existiu. Jesus, sim, foi o maior filósofo que já existiu. E eu parto da seguinte questão. Peraí. Dentre tantas coisas, Jesus não era filósofo? Sim. Dentre tantos atributos que Jesus tinha, ele era filósofo. Era mestre, era carpinteiro, era... Dentre tantas definições, ele era filósofo. E a vida de Jesus mostra que ele é filósofo porque ele atingiu a essência da própria filosofia. Nessa introdução da aula de hoje, a gente vai perpassar pela essência da filosofia, o Peter Kraft provoca isso na introdução do livro, entender qual é a essência da filosofia, e ao perceber a essência da filosofia, a gente vai perceber que nenhum outro filósofo na história da filosofia, e gente, quando eu falo de história da filosofia, eu estou falando de 2.600 anos. São 600 anos antes de Cristo, quando a filosofia começa a se formar nos jônicos, na Grécia Antiga. Chegamos na era cristã, e aí a gente tem 2.000 anos de filosofia pós-cristão, pós-era cristã. Então, são 2.600 anos de filosofia. Nós tivemos aí centenas, milhares de filósofos. Alguns deles chegaram próximo a compreender a real e verdadeira filosofia. E esses que chegaram próximos servem para nós como referência.
Já falamos de Aristóteles, já falamos de Santo Agostinho, já falamos de Santo Tomás de Aquino. O Leandrinho, na introdução dele, falou de Blaise Pascal, C.S. Lewis, de Chesterton. A gente tem grandes nomes que se aproximaram da verdadeira filosofia. Esses devem ser, para nós, grandes referências. Em contrapartida, a gente tem nomes que se distanciaram da verdadeira filosofia. E é interessante a gente pensar e a gente perceber que, por exemplo, no mundo acadêmico, escola, faculdade, o pensamento humano hoje busca referência muito mais naqueles que se distanciaram da real filosofia do que daqueles que buscam a verdadeira filosofia. Aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente pega a psicologia, né, uma ciência extremamente contemporânea. A psicologia ela tem um fundamento muito presente na figura dos grandes pensadores do pensamento humano do século XIX, do século XX. E aí, o grande expoente da psicologia é Freud. Mas quando a gente entende o que é a filosofia, o que é o conhecimento humano, nós temos que entender que Freud é fichinha, perto da psicologia de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que é um destes que se aproximaram da real filosofia. Então, se nós queremos conhecer a real e a verdadeira filosofia, nós temos que nos aproximar de Jesus. Porque ele é, sim, e Peter Kraft, ao longo dessas 10 semanas, vai nos provar que ele é, sim, o maior filósofo que já existiu. Então, é óbvio que a gente tem que ter a dimensão espiritual de Jesus Cristo. Óbvio, porque ele é Deus. Vimos em Santo Tomás, no módulo anterior, que nós não conhecemos a Deus, mas Deus se faz conhecido em Jesus Cristo. Então, ele é, sim, a dimensão mística. E é essa dimensão mística que o faz filósofo. E não faz um simples filósofo. O faz o maior filósofo que já existiu. E aí eu quero começar o caminho com vocês, falando de que maneira o Peter Kraft, deixa eu achar aqui a aula, achei, de que maneira o Peter Kraft nos aponta Jesus como o maior filósofo que já existiu. E eu repito, gente, é um livro que mudou a minha vida, sabe? Eu hoje sou outro professor depois do contato que eu tive com o Peter Kraft. Hoje eu sou um outro estudioso da filosofia depois do contato que eu tive com o Peter Kraft. Ele veio acrescentar algo que eu sempre percebi que faltava na minha vida intelectual, né? Hoje ele é a minha grande referência. Peter Kraft, junto com Santo Tomás de Aquino, junto com Aristóteles e com outros pensadores, Peter Kraft está entre as minhas grandes referências. Pois bem, qual é o caminho que Peter Kraft faz para nos mostrar que Jesus é o maior filósofo que já existiu? Primeiro passo, ele quer entender o que é filosofia. Então, vamos partir de algo real, de algo concreto. Definir o que é a filosofia. E o Peter Kraft, ele conclui que a filosofia não é nada mais do que a busca daquilo que é real. Esse real, ele pode ser físico, ele pode ser abstrato. Ele pode ser concreto, ele pode ser abstrato. O filósofo, ele busca o real. Podemos, por exemplo, mudar a palavra real pela palavra verdade. Ponto. A filosofia, ela está há 2.600 anos tentando definir o que é a verdade. Para alguns, a verdade é relativa, para outros, a verdade é absoluta, para outros, a verdade é pragmática, mas a filosofia, ela tem buscado compreender o que é real, o que é a verdade. Pois bem, entendendo que a filosofia não é nada mais do que a busca pela verdade, pelo conhecimento, pelo que é o real, nós já temos um ponto de partida. E que ponto de partida é esse? A maneira com que Jesus se apresenta. Eu sou a verdade. Ou, em outro momento, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, conhecer a verdadeira filosofia é conhecer aquele que se apresenta como a verdade. E aquele que se apresenta como a verdade é Jesus Cristo. Podemos também entender a ideia do real como logos, como a razão. A filosofia é a busca
da razão. Não a razão instrumental, que é essa razão do século XX, uma razão que nos escraviza, que limita a nossa existência à razão pura. Não. Mas a razão como aquilo que define o homem. A busca pelo real é a busca pela razão. Pois bem, o que a Bíblia define como a razão? O verbo, o logos, que está no início e estará durante toda a eternidade. Então, a verdadeira filosofia é o conhecimento de Jesus, que nos leva a conhecer a Deus. Então, sim, Jesus é o maior filósofo que já existiu. E o Peter Kreeft, ele avança, e ele vai falar, olha, para a gente entender o que é filosofia, a gente tem que entender quais são as palavras que definem a filosofia. De que maneira nós conseguimos alcançar o real? Então vamos desgrudar um pouco de Jesus agora e vamos para a própria ideia da filosofia lá dos gregos, que são anteriores a Cristo. Os chamados filósofos pagãos, que, como a gente viu no módulo anterior, nos aproximam de Deus. Quando Sócrates, que é um dos grandes influenciadores de Peter Kreeft, automaticamente Platão também, porque Sócrates não escreveu nada, não tem nada escrito por Sócrates. Há, por exemplo, quem diga que Sócrates nem existiu. Sócrates é fruto da imaginação de Platão para uma ala da filosofia. Então, quando nós falamos de Sócrates, falamos também de Platão. Então, quando Sócrates, Platão, Aristóteles desenvolvem a verdadeira filosofia, eles vão entender que a filosofia parte de 4 palavras: a metafísica, a episteme, a antropologia e a ética. A real filosofia, a verdadeira filosofia, ela deve contemplar essas 4 palavras. A metafísica, que é o conhecimento além dos sentidos, a gente vai trabalhar melhor a metafísica daqui a pouco. A episteme, o que é episteme? Episteme é conhecimento. Alguns autores traduzem a palavra episteme como ciência, outros traduzem como conhecimento, mas está no mesmo balaio. Episteme é o conhecimento da verdade. Quando se fala de um conhecimento epistemológico, está falando de um conhecimento da verdade. A antropologia, que é o conhecimento do próprio homem, do próprio ser. E a ética, que é a vivência daquilo que é real. Qualquer filosofia, atentos ao que eu estou dizendo, qualquer filosofia que negue uma dessas 4 palavras, ela é desonesta. Qualquer filosofia, qualquer corrente filosófica, existencialismo, humanismo, cientificismo, empirismo, racionalismo, qualquer corrente filosófica que negue uma dessas 4 palavras, ela é desonesta com a própria filosofia. Por quê? Porque ao negar uma dessas 4 dimensões, eu vou ser incapaz de atingir o real. E na vida de Jesus, e nos ensinamentos de Jesus, e na pessoa humana de Jesus, nós encontramos a metafísica. Jesus é a metafísica. A partir da semana que vem a gente vai aprofundar nesse conceito. Jesus é a episteme, porque o conhecimento de Jesus nos revela Deus. Jesus é a antropologia, porque ele é o verbo feito homem. E ao imitar a Jesus Cristo, eu me aproximo de Deus. E Jesus é a ética, porque ele inaugura um novo tempo. Quando nós pegamos as grandes correntes filosóficas, sobretudo essas da modernidade, do período contemporâneo, principalmente a partir do iluminismo, nós passamos a conhecer uma filosofia que nega algumas dessas dimensões. E percebam onde a humanidade chegou. Como o homem vive hoje. O homem vive hoje com total falta de sentido. Uma cultura de morte. E a filosofia contemporânea, a maior parte dela, tem contribuído para que o homem atinja essa cultura de morte. Por quê? Porque ela tornou-se incapaz de revelar ao homem o que é real. E Jesus é o maior filósofo que já existiu, porque nele nós encontramos a metafísica, a episteme,
a antropologia e a ética. E ainda na introdução, o Peter Kraft, ele parte de 4 grandes perguntas filosóficas, que partem daquelas 4 palavras. A filosofia, ela traz em si 4 grandes questionamentos. E, repito, aqui ele não está falando especificamente da filosofia cristã ou da filosofia de Jesus, não. Está falando da verdadeira filosofia. Aquela que começa em Sócrates, que tem 600 anos de construção, né? Eu falei com vocês no primeiro módulo que muitos místicos entendem que Deus esperou a formação da verdadeira filosofia para que a plenitude dos tempos acontecesse e o verbo se fizesse carne. Então, a formação da filosofia é parte da história da salvação, porque ao completar a verdadeira filosofia, Deus apresenta Jesus como aquele que contempla em si a verdadeira filosofia. E essa verdadeira filosofia, ela tem 4 perguntas que apresenta 4 respostas, em 4 divisões. A primeira grande pergunta, o que é real? Ora, se acabamos de ver que a filosofia busca pelo real, o que é real? Em especial, o que é mais real? Como descobrir o que é o real? Para a gente descobrir o que é o real, a metafísica nos dá a resposta. E o autor, ele faz uma relação com a evolução da pessoa humana. A busca pelo que é real passa muito pela ideia da criança. A busca pela metafísica é uma experiência como de uma criança. A curiosidade, a descoberta. A filosofia, ela nasce da curiosidade. O filósofo, ele é, antes de tudo, um curioso das coisas, que começa a descobrir as coisas e se encantar por elas. E o conhecimento, a partir da metafísica, deve ser como a da criança, que está sempre fazendo porquê das coisas, mas o porquê, mas o porquê, mas o porquê, mas o porquê. E muitas vezes a gente dá para a criança uma resposta física, uma resposta material. E não damos à criança uma resposta metafísica. Para que ela fique quieta logo, nos dê sossego, tá bom, é assim, pronto. Todo dia, praticamente, eu almoço com meu sobrinho de 5 anos. E ele está nessa fase da descoberta. É um menino muito inteligente, então ele nunca se contenta com respostas óbvias. Aí nós estamos na mesa do almoço, ele quer saber alguma coisa, a gente explica, e tem uma hora que a gente está com fome, quer almoçar, quer que o Nicolas fique quieto logo, aí porque sim, pronto. Não, mas ele não sossega. Enquanto não se dá uma resposta para ele, claro que ele não sabe disso, mas enquanto não dá uma resposta metafísica. A filosofia, ela é em si metafísica. Ela é a busca por um conhecimento que transcende. A filosofia, ela não é a busca por um conhecimento imanente, um conhecimento desse mundo, não. Ela é a busca por um conhecimento que vai além. E nada mais transcendente do que o conhecimento de Deus. Como o próprio São João diz no seu prólogo, ninguém chegou a conhecer a Deus. Mas em Jesus Cristo, nós chegamos ao conhecimento de Deus. Aparece lá no final do texto sagrado, na carta de São João, no capítulo 4. Aquele que ama chegou ao conhecimento de Deus. Portanto, Jesus é a metafísica de Deus, porque o amor nos aproxima de Deus. Depois, uma segunda pergunta importante que a filosofia faz é como podemos saber que o real é de fato real? Como chegar ao conhecimento das coisas? Insisto, aqui Peter Kreeft está trazendo os gregos isso. Jesus o verbo nem se fez carne ainda. E ao buscar essa pergunta dos gregos, ele chega em Jesus. E essa pergunta ele responde com a episteme. A episteme, que segundo essa analogia que ele está fazendo, é quando nós atingimos a adolescência. É a crítica, né? A busca pela certeza das coisas.
O conhecimento epistemológico é o conhecimento crítico, o questionamento. Se na metafísica nós entendemos que o filósofo ele é um curioso, na episteme entendemos que o filósofo é um crítico, que busca conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais. O conhecimento de Deus por meio de Jesus. É essa própria episteme, que nós vamos saber que o real é de fato real. Ao dizer isso, Peter Kraft traz Blaise Pascal, um filósofo racionalista do século XVII. Pascal chega ao conhecimento de Deus, entendendo que Deus é possível de ser conhecido através de Jesus. E Pascal ele tem um caminho muito interessante, que eu falei com vocês no primeiro módulo, que é o argumento da aposta. Prefiro apostar na existência de Deus. E nós só chegamos ao conhecimento se buscarmos o real conhecimento. E o real conhecimento não é outro senão Jesus Cristo. Depois, uma terceira pergunta que a filosofia nos traz e que nós respondemos com a pessoa de Jesus Cristo é: quem somos nós? Quem quer conhecer o real? O autor ele nos leva a refletir o que nós somos. E aí vem a ideia da antropologia. Quando nós chegamos ao conhecimento de nós mesmos, nós atingimos a fase adulta. Tomamos consciência daquilo que somos e voltamos para o nosso interior. É o homem que se descobre. É o homem que olha para si e começa a buscar respostas daquilo que ele é. E ele percebe que ele não consegue encontrar respostas daquilo que ele é nele mesmo. O homem só encontra resposta naquilo que ele é a partir de alguém que está fora dele, que não é outro senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria antropologia. E no livro, Peter Kraft vai usar São João Paulo II para que a gente possa entender quem de fato é o homem a partir de Jesus. Que por meio da santidade de Jesus, nós podemos alcançar a nossa santificação. E por último, ele vai trazer o que deveríamos ser, como deveríamos viver para ser ainda mais reais. Qual o modelo de vida que nós temos que seguir para viver uma vida ética? Que ele, nesse critério evolutivo da existência, traz a figura do homem maduro. Que é aquele que escolhe, aquele que discerne, para viver uma vida verdadeiramente real. E o homem maduro, que é aquele que consegue, ao olhar para si, descobrir em si um critério existencial. E qual é esse critério existencial que, ao olhar para mim, eu consigo descobrir? O critério evangélico. O critério presente no Evangelho de Jesus Cristo, no homem Jesus Cristo. Percebam comigo e com Peter Kraft que esses 2.600 anos de filosofia, a filosofia tentou responder a essas 4 questões. Ela tentou responder o que é real, como podemos saber que o real é de fato real. Ela tentou responder quem nós somos para conhecer o real e como deveríamos viver para sermos reais. Ela tentou responder. Só que eu ouso dizer a vocês que a grande maioria dos filósofos quase chegou lá. Muitos fracassaram. Mas o único que consegue contemplar essas 4 perguntas e nos dar uma resposta concreta é Jesus Cristo. Porque Jesus é a própria metafísica. Jesus é a própria episteme. Jesus é a própria antropologia. E Jesus é a própria ética. Ao chegar no final da 10ª semana e terminarmos o livro, a gente vai concluir que sim, Jesus é o maior filósofo que já existiu.
E o livro ele nos faz passear pela história da filosofia, sobretudo a moderna e a contemporânea. E o Peter Kraft ele percebe que a filosofia moderna e contemporânea tem tentado responder essas perguntas. Ela tem tentado. Só que ela vive uma crise porque ela tem tentado e não tem conseguido. A gente tem grandes movimentos no período moderno e contemporâneo que tentou dar uma resposta real ao homem e não consegue. O iluminismo, por exemplo. O iluminismo tentou explicar o que é o homem. Só que ele limitou o homem à razão pura. O homem é a razão e pronto. Aquilo que não é explicado pela razão simplesmente não existe. Aquilo que a razão não contempla deve ser eliminado. E ao responder o que é o que é a verdadeira filosofia, limitando o homem a uma razão pura, ela se perdeu. O iluminismo talvez seja, nos dias de hoje, não, ele é do século XVIII, mas vou só mudar uma palavra. Talvez seja, para os dias de hoje, o grande mal do pensamento. Se hoje nós vemos uma crise do pensamento, a raiz está no iluminismo. Porque nos escravizou uma razão pura. E ao nos escravizar a uma razão pura, tirou a metafísica da nossa existência. Tirou totalmente a metafísica. Voltaire, por exemplo, um dos grandes iluministas, fala: olha, Deus até pode existir, mas ele não tem papel nenhum na existência, na vida humana. Até aceita a possibilidade da existência dele. Mas Jesus é um personagem da história que não atua na nossa vida. Ao dizer isso, Voltaire nega a metafísica, o que gerou uma crise. Kant faz uma revolução copernicana. Esse é o nome que ele dá à tese dele. E o que é a revolução copernicana de Kant? A figura de Nicolau Copérnico. Copérnico é o que desenvolve o estudo que diz que não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol. Nós deixamos de ser geocêntricos e passamos a ser heliocêntricos com a revolução de Copérnico. Kant faz algo parecido com o homem. A partir de Kant, na sua revolução copernicana, há uma grande mudança na compreensão filosófica. Até Kant, o centro da filosofia é a metafísica. O homem buscava compreender a metafísica. Então, antes da revolução copernicana de Kant, o homem ficava girando em torno da metafísica para compreendê-la. O que é a verdadeira filosofia? Atingir a metafísica. Com a revolução copernicana de Kant, já é o inverso. O homem está no centro. E deve a metafísica ficar girando em torno do homem. Tudo é explicado pelo próprio homem. Deus, por exemplo, ele só é explicado pelo próprio homem. Não é o homem que tem que girar em torno de Deus. É Deus que deve girar em torno do homem. Isso levou a um humanismo contemporâneo que levou o homem ao esgotamento. O positivismo de Auguste Comte, que entende que tudo é ciência. Não há nada além da ciência. Não há nada além daquilo que eu percebo. As coisas elas só existem porque eu as percebo. Ora, se as coisas só existem porque eu as percebo, aquilo que os meus olhos não veem simplesmente não existe. E por último, o romantismo, na figura de Nietzsche, de Schopenhauer, que leva o homem a um esgotamento total de sua existência. É impossível o homem conhecer-se, porque o homem é o nada. O homem descobre que vive para o nada, que veio para o nada e que vai para o nada. As grandes correntes filosóficas do período moderno e contemporâneo levaram a filosofia a uma crise. Eu ouso dizer a vocês que esses movimentos quase acabaram com a própria filosofia. Esses movimentos criaram uma razão instrumental e uma impessoalidade da ciência tão grande que esgotaram. E percebam o que nós somos hoje, em termos de conhecimento.
É um exemplo prático, gente. Uma realidade prática que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito comum as pessoas associarem a filosofia a um ateísmo. É estranho a gente se deparar com filósofos como Peter Kraft, que são tão inteligentes e cristãos. Mas como é que pode? Filosofia e cristianismo são muito distantes. Não são, gente. Não são. Quem tornou a filosofia distante do cristianismo foram esses movimentos. Por quê? Porque distanciaram a filosofia daquelas 4 palavras: da metafísica, da episteme, da antropologia e da ética. Criaram uma filosofia própria, que esgotaram a própria filosofia. Podemos afirmar que esses movimentos fracassaram. Fracassaram. Embora Kant seja um grande filósofo, ele fracassa na plenitude de sua filosofia, porque ele nega a metafísica. E ao negar a metafísica, eles passam a compreender as coisas em sua parte e não no todo. Consequência, eles quase puseram fim na verdadeira ciência, na metafísica. O único que se aproximou da verdadeira filosofia é Jesus Cristo. O único. E todos os filósofos que buscam a compreensão de Jesus Cristo se aproximam da verdadeira filosofia. Se você faz um estudo aprofundado de Santo Agostinho ele tem um estudo aprofundado sobre a metafísica, sobre a episteme, sobre a antropologia, sobre a ética. Ele não nega essas ideias. E nos aproxima de Deus. Se você faz um estudo aprofundado de Aristóteles não nega essas 4 palavras. Pelo contrário, ele compreende a filosofia por essas 4 dimensões. Sem a revelação, nos aproximou de Deus. Então é necessário, para uma vida intelectual, para uma vida que concilia a fé e a razão, nos debruçarmos, vamos chamar assim, nos mergulhar na verdadeira filosofia, naquela filosofia honesta. Não aquela que tem sido ensinada para os nossos filhos ou para nós mesmos nas escolas e faculdades. Essa é desonesta. E eu não digo que os professores eles são desonestos hoje. Não. Eles são resultado de um processo desonesto. Eles foram ensinados assim. Quantos colegas meus da faculdade começaram a faculdade cristãos, participavam comigo do grupo de jovens na época, e que do meio para frente da faculdade abandonaram a fé e se deixaram contaminar por essa filosofia desonesta, por essa filosofia que nega a metafísica. E eu confesso a vocês, por um tempo na faculdade, quase que eu fui mordido por esse mosquito. Mas foi por pouco. Houve um momento do curso da minha graduação em História que eu cheguei a pensar, cara, eu tô errado. A crença em Jesus Cristo é uma grande perda de tempo. E que aqui eu tenho que confessar que, graças a Deus, eu tenho uma comunidade que me sustenta. Tenho pessoas na comunidade que sempre foram para mim modelos, exemplos de conciliar a fé e a razão. E aqui eu posso dizer o Tatá, que me ajudou muito na época, o Marcão, que me ajudou muito na época, aqui de Pouso Alegre, a Vandinha, que me ajudou muito na época, porque sozinho eu não conseguiria suportar isso. Ao aprofundar em Bento XVI, no próximo módulo, nós vamos entender que não há cristianismo isolado. Nós precisamos de uma comunidade. E que na minha vida, a comunidade me ajudou a não me deixar levar por essa filosofia desonesta. E que nós precisamos ser agentes para cristificar a razão no ambiente em que nós estamos. Para mostrar o verdadeiro conhecimento. Para mostrar a verdadeira filosofia. Para mostrar que a filosofia não nos distancia de Deus. Pelo contrário, ela nos aproxima. Porque Jesus Cristo é a própria filosofia. Ah, Giovanni, mas o que você está falando é muito utópico. No dia a dia isso é difícil. Mas quem falou que seria fácil?
Se fosse fácil, Jesus não falaria da porta estreita. Mas é necessário. Nos ambientes que o Senhor nos colocou, na nossa vida cotidiana em casa, para aqueles que estão na escola, na faculdade, no nosso ambiente acadêmico, é necessário que a gente seja reflexo dessa que é a verdadeira filosofia. E aqui eu me aproprio do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus nos dá uma ordem. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Não adianta nada, gente, a gente ficar no sábado aqui estudando, se isso não tiver uma razão prática em nossa vida. Precisamos mostrar para o mundo que nós estamos conhecendo a verdade. Eu convivo com dezenas de professores de filosofia. Pode dizer que 98% destes foram formados por uma filosofia desonesta. E que hoje, em sala de aula, replicam essa filosofia desonesta. O meu papel é, nos ambientes que o Senhor me colocou, mostrar para eles um conhecimento verdadeiro. Mostrar que sim, o conhecimento me aproxima de Deus. E eu só posso concluir que o conhecimento me aproxima de Deus porque eu conheci que Jesus é o maior filósofo que já existiu. Você quer ter uma vida ética na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade? A ética de Jesus é a ética perfeita. Você quer conhecer a si por meio de uma antropologia? Não é autoajuda. Não é lendo livros do tipo Quem me roubou de mim mesmo. Não. Não é buscando a transcendência por meio do esforço. Não. 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 Nós vamos ver que, por exemplo, literaturas como autoajuda, ela, na verdade, ela nos auto-atrapalham. Porque eu vou entender que o meu próprio esforço me aproxima de mim mesmo, e ao me aproximar de mim mesmo, eu atinjo uma plenitude. Pelo amor de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado na nossa comunidade, porque esse é um tipo de literatura que tem entrado nas nossas formações. Tem entrado nos nossos ambientes. Por meio de rede social, por meio de YouTube. Tenho visto muita coisa nas nossas comunidades que aproxima muito mais de uma autoajuda. Quer conhecer a si mesmo? Jesus é o maior antropólogo que já existiu. A antropologia de Jesus nos aproxima de Deus. Quer atingir um conhecimento das coisas? A episteme de Jesus. Quer atingir a metafísica? Jesus é a própria metafísica. Portanto, meus irmãos, eu não tenho dúvidas em afirmar a vocês que sim, Jesus é o maior filósofo que já existiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.